Oi pessoal, vamos para mais uma aula essa semana. Vou trazer cartonagem. Há uns vídeos atrás, lá no começo, eu fiz a carteirinha porta-cartão, né? Hoje nós vamos fazer a carteira porta-documento, que tem um pouquinho de diferença na parte interna e o tamanho do miolo é diferente, ele é maior. Aqui cabe, é que meu documento não tá aqui, deixa eu ver. Peraí. Vou tirar o celular aqui. Minha habilitação, ela cabe nesse documento. Naquele outro que a gente fez primeiramente, só cabe cartão, não cabe outra coisa, tá? Então nesse aqui dá pra pôr o cartão, ele fica um pouquinho grande, mas dá pra colocar e você consegue colocar os documentos que você precisa andar. Geralmente a gente anda agora ou só com RG ou só com habilitação, mas às vezes a gente tem que carregar, que nem aqui em casa a Júlia não gosta muito de andar de bolsa, então na minha carteira geralmente anda o meu documento e o documento dela, tá? Então não precisa de tanta folhinha assim, mas dá pra organizar, tá? Vou deixar minha habilitação aqui fora, porque depois eu vou mostrar outra coisa pra vocês. Então o material que a gente vai precisar para essa carteira: o miolo porta-documento. Esse miolo porta-documento só é vendido na região ali da Rangel Pestana, tá? Em pacotes de 50 ou de 100. E tem qualidades diferentes, que nem esse aqui é um plástico bem grosso, ele é bem resistente, mas é bem mais difícil de achar. O plástico mais fininho, aqueles que geralmente a gente vê, sabe, carteira de despachante, quando você compra um carro novo, licencia o carro em algum lugar que você faz com alguém, eles dão uma carteirinha. Lá é um plastiquinho bem fininho, bem fraco mesmo, tá? Ele não aguenta muito. Então eu acho que para documento pessoal, aquele acaba não sendo muito bom. Para ter uma noção de preço, tá? Mas isso já tem uns 2 anos que eu comprei. Um pacotinho desse com 50 custou tipo 40 reais. O outro, um pacotinho com 100, custou 18, 15. Então assim, ele é bem mais barato, mas ele não vai durar, tá? Então, nesses casos, para documento pessoal, eu acho melhor investir em um que seja mais resistente, tá bom? Então a primeira coisa é ter o plastiquinho. Se não quiser ter o plastiquinho, vai funcionar do mesmo jeito. Só que vai ficar uma carteirinha só com 2 abas, que no final a gente vai mostrar, tá? Então o plastiquinho porta-documento, na cartonagem a gente sempre usa o papel craft. Gente, o que eu tenho feito, assim, quando chega alguma embalagem, como a gente tá comprando muitas coisas em casa, sempre vem embrulhada nesse papel pardo, tá? Eu acabo guardando. O Moisés corta pra mim, ele salva as partes que são usáveis, né, que não estão tão amassadas ou que não estão sujas ou carimbadas, e aí fica sobrando esses pedaços que são os que eu estou usando. Então sempre pensando na reciclagem, no reaproveitamento de materiais, esse é um caso. Olha lá, meu ajudante, tá? Com relação a medidas do papel, então a gente vai precisar do papelão roller 2 vezes na medida de 12,5 por 8,5, tá? 2 vezes. Esse é naquele papel grosso, tá? Também dá para aproveitar retalho. Quem mexe com crafting com roller em casa, sempre sobra uns pedaços lá que às vezes a gente não sabe como aproveitar, e é nessas carteiras pequenas, tá? Então 2 de 12,5 por 8. A gente vai precisar de um pedacinho de acetato na medida de 11,5 por 7,5, tá? Quem não quiser fazer com acetato, vai fazer 2 vezes essa parte aqui, ó, que seria no papel cartão. 8 por 12 e 4,5 por 12, que aí a gente vai fazer uma abinha assim. Então, não tenho acetato, não quero com acetato, porque essa aqui vai desse lado e essa vai desse, tá? Então você pode dobrar. Aliás, o Moisés pediu para eu conferir aqui, gente, eu não conferi. Agora a gente precisa de 2 medidas dessa aqui, ó, tá? De 8 por 12 para encaixar o acetato aqui. Mas depois eu corto, não tem problema, antes de montar a carteirinha já tá pronto, tá bom?
porque a gente vai montar uma assim e o outro lado vai ser montado assim, tá? Então não tenho acetato, não quero acetato, vai montar duas partes assim, então vai cortar, em vez de uma vez de 8 por 12 e uma vez de 4,5 por 12, vai dobrar, que aí vai ficar desse lado e do outro lado da carteira. Eu vou mostrar aqui, ó. E precisa de um papel cartão também na medida de 17 por 12. Então, o que eu tô falando é isso aqui, ó. Este é um lado da carteira. Ó, me enganei, gente. Tá vendo? Faz tempo que eu não faço. Apago o que eu disse aí, mas vamos recapitular, ó. É que eu já acordei o dia atrapalhada, a gente já acorda sem energia elétrica, aí eu já me atrapalhei todinha. Moisés saiu correndo atrás do caminhão e eles estão fazendo um serviço aqui na rua, então eu acabei demorando mais. Ó, vamos de novo, tá? Eu preciso do papel cartão de 17 por 12, que é a parte interna da carteira, tá? Uma parte de 4,5 por 12, que eu vou fazer uma abinha aqui, ó. Eu vou colocar ao contrário para poder enxergar, tá? Essa abinha aqui, que aqui a gente pode encaixar um cartão, tá? Com esse aqui, que é 8 por 12, mais o acetato, eu vou fazer uma moldurinha aqui, vou encaixar o acetato e ele vai encaixar aqui, ó. Não adianta também eu ficar falando, eu só tô mais ou menos explicando como é que vocês podem fazer. E se vocês não quiserem o acetato ou não tiverem o acetato, então você elimina essas duas partes, tá? E corta duas dessa aqui, de 4,5 por 12, porque aí ela vai ficar uma desse lado e o miolo no meio, tá? Mas com acetato fica legal, porque é naquele lugar que você encaixa o documento e encaixa ele aqui, ó. Tá bom? Então nós vamos conversando isso durante a aula. Então, falado das partes, vamos passar para os outros materiais. Vamos precisar de espátula, vamos precisar de fio de cabelo, vamos precisar de régua, quem tem a reguinha já com as lombadinhas, senão a gente vai usar medida, tá? Eu explico durante a aula. Tesoura, estilete, aquele martelinho quando a gente usa ilhós que eu dou uma batidinha, pincel, rolinho, o furador e aplicador de ilhós para prender o nosso elástico, tá? O elástico. Nós vamos precisar, eu uso linha de pesponto. Quem quiser costurar a máquina, pode costurar a máquina. Eu vou costurar a mão para mostrar que não precisa de máquina para fazer isso aqui, tá? E 2 tecidos que combinem entre si. Eu escolhi um bem berrante dessa vez, porque eu achei que eu tô no espírito carnavalesco, tá? Vamos precisar de um adesivo instantâneo para colar o acetato. Então, se você não for usar o acetato, você não precisa desse adesivo instantâneo, tá? E cola branca. E a fita crepe, que não tem como ficar sem ela, tá bom? Então, deixa eu só organizar aqui a minha mesa e já volto com vocês. Então, vamos para a montagem, ó. O papel craft, eu preciso de um pedacinho do tamanho de uma das partes do meu papel rolha, tá? Depois eu acerto isso aqui, tá? Eu gosto sempre de achar o meio, tá? Então, se vocês não têm a régua de 1 centímetro, tá? Vocês vão medir aqui 1 centímetro, faz 2 riscos, que dê 1 centímetro aqui. Deixa eu só riscar. Pega uma caneta, tem caneta em cima? Bom, assim, gente, ó, vou riscar aqui, ó, com uma caneta, vou riscar aqui com a caneta dando 1 centímetro e vai ficar a minha margem ali, tá? Então, vou passar cola branca no meu papel roller, sempre de dentro pra fora. Por quê? Porque se eu fizer o contrário, ó, junta a cola aqui na beiradinha. E aí fica um excesso de cola que a gente não quer, tá? Aqui não tem necessidade de passar o rolinho, que eu tô colando papel com papel. Venho aqui, colo
viro do outro lado, acerto com a mão e venho com a minha espátula, tirando qualquer bolha que tenha ficado ali, tá? Faltou cola aqui, por exemplo. No meu caso, não faltou. Mas se faltou, é só vir com um pincel. Ó, faltou sim, tá? Vim com um pincel sujinho ali e termina de colar. Não precisa cortar nem nada, que isso aqui vai sumir, tá? Colou mesmo, colou. Se você fez a marcação de 1 centímetro, vai estar a marcação da caneta aqui. Então, você vai colar outra parte, deixando 1 centímetro. Eu já tenho a régua de 1 centímetro, então eu encaixo aqui, ó. Vou passar cola e vou encaixar aqui. Escutou? Ok. Moisés ouviu um fantasma aqui, gente. Não é aquele rangidinho que a geladeira dá. Ó, e encaixo aqui. Então eu tenho que pôr ou 2 réguas para poder ficar retinho na parte superior e na lateral, tá? Ou a régua em T para quem já tem. Colei, tiro a minha régua, viro do outro lado e espatulo. Vamos ver se ficou alguma coisa sem colar. Ó, nada, tá? Esse aqui, enquanto dá uma secadinha, eu vou reservar. Agora eu vou pegar aquela minha moldurinha do papel cartão de 8 por 12. Deixa eu virar aqui. E eu vou tirar a parte interna desse papel cartão. Ele vai ficar com uma moldurinha de 1 centímetro, tá? Vocês podem riscar ou vir já direto com o estilete. Quem não tem prática, risca primeiro, tá? Ó, então eu vou tirar. Essa minha régua já é de 1 centímetro, tá? Então eu encaixo aqui. Vou marcar primeiro. Não precisa. Ó. Depois eu encontro ali. Vai ficar somente uma moldurinha. Risca com um lápis, que aí vocês já vão mais fácil. É que eu tô sem o lápis aqui, eu esqueci de pegar. E aqui na última já dá pra ir de ponta a ponta. Depois eu acerto as outras lá. Aqui esse primeiro eu não cortei forte, ó. Já destaquei, tá? Aqui, agora falta chegar no cantinho lá, só os 2 cantinhos. Cuidado, tá, gente? Porque se passar do ponto aqui, vai perder a moldurinha. Então, bem devagarzinho, sem pressa. Pronto. Ó. Mais um pontinho, ó. O papel cartão que segurou ali na pontinha. Ó, fica assim, tá? Então é uma moldurinha, essa parte a gente reserva, que se precisar de alguma coisa, a gente tem sempre um retalhinho, tá bom? Deixa eu virar aqui pra passar minha cola. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou vir e vou colar. Deixa eu limpar bem meu aceitato aqui.
Eu vou colar meu acetato aqui, tá? Que cola não dá pra usar? A cola branca, porque vai demorar muito pra funcionar. Então dá pra usar a cola quente, com cuidado, que não fica grossa. Dá pra usar a cola de silicone. Eu prefiro usar a cola instantânea, porque é mais rápida, tá? Então nós vamos colocar... Ó, mentira, vamos fazer primeiro outra coisa, senão não vai dar certo. Eu vou cortar um pedacinho de tecido para já encapar de tecido aqui antes de colar. É que o acetato ele tem que estar colado antes de eu montar a carteira, tá? Então eu vou cortar um pedacinho de tecido aqui que faça toda a volta e que sobre um pedacinho para eu poder entrar. Eu já falo para vocês a medida. Com o tecido da parte interna da carteira, tá, gente? Dá pra ficar mesclado, mas eu vou fazer com a parte interna do tecido, tá? Só um minutinho, o telefone tá tocando, a gente vai atender e já volta. Ó, cortei, ficou uma moldurinha de 1 centímetro, tá? Então a gente vai revestir uma parte do tecido aqui e colar o acetato antes, tá? Então nessa hora é aquela coisa sem excesso de cola, coloquei 2 pinguinhos só, faço toda a volta, 2 pinguinhos não serão suficientes, vou pôr mais 2 aqui. Se o tempo tá seco precisa de mais cola, tá? E nessa hora a gente precisa usar o rolinho para tirar o excesso de cola, tá? Porque a gente vai colar isso aqui no tecido. Venho com o meu rolinho, tiro o excesso. Ó, colou um pelinho de tecido aqui, ó, vou tirar. Venho com essa moldurinha e eu vou colar como, ó? A mais ou menos meio centímetro lá da parte de cima. E as outras laterais sobrou mais ou menos um dedo. Depois a gente vai falar disso por quê, tá? Viro do outro lado, aliso primeiro com a mão. Para ativar a cola ali, venho com a espátula, tá? Assim, tá bom? Eu vou vir com o meu fio de cabelo só nessa parte superior que tá menor, ó. Então aqui, ó, eu tenho um pedaço do tecido bem fininho e um da largura do meu dedo. Eu vou vir com o fio de cabelo só aqui. Vou riscar desse lado e vou riscar desse. E vou cortar fora. Os outros dois não precisa fazer, tá? Nós não vamos virar. Vou vir aqui. Vamos ver se eu tenho cola aqui, não. Vou passar a cola aqui no meu tecido, não esquecendo a sujeirinha do cantinho, tá? Pego minha espátula de baixo para cima, que é bem molinho, tem que dar uma ajudada, tá, gente? E puxo pra cá. Passo o dedo, colo o cantinho e colo o outro cantinho. Esta parte vai ser colada só aqui. Essas outras 3 nós vamos colar depois, tá bom? Agora eu vou colar a parte interna. Eu venho aqui, eu dou um pique no meu tecido, ó. Só pra minha tesoura poder entrar, tá? Eu vou cortar toda a volta, deixando mais ou menos uns meio centímetro, 0,75, não mais que a largura do meu papel, tá bom? E vou tirar toda a volta.
tá? Fica assim. Agora aqui no cantinho, eu venho com a minha tesoura e vou cortar aproximadamente 1 milímetro de chegar lá no meu papelão, ó. Fica uma diagonal assim, tá? Nos 4 cantos. Isso aqui eu vou virar e colar normalmente aqui pra dentro assim, ó, tá? Então vou passar a cola sem excesso. Nessa hora, deixa eu tirar esse pelinho aqui. A espátula não vai conseguir entrar aqui. Então eu pego aquele pedacinho de papel cartão que sobrou, venho aqui e puxo. É molinho, gente. Pode ser um cartão de crédito, mas é só o suficiente para você não ficar se melando de cola, tá? Vou fazer esse lado, vou fazer a diagonal de cima. Eu prefiro trabalhar com paralelas para nunca esquecer que a gente trabalha com paralelas, a não ser em casos assim bem diferentões, mas geralmente a gente usa isso aí. E aí a gente não esquece. Colei aqui e vou colar os outros 2 lados. Por fim, o último lado. Opa. Tá? Ficou assim, ó, tá? Ó, tem que tirar esse pedacinho de tecido aqui, que senão depois vai aparecer. Um fiapinho da ponta. Então ficou colado. Em uma das partes de 12 em cima e embaixo, e nas outras só a parte interna, tá? Ó, começou a descolar um pouquinho aqui, ó. Eu venho, vou passar minha cola, eu ainda tô com uma sujeirinha ali, e vou colar, tá? Eu dou uma olhada legal assim nessa hora, ver se não tá descolando, tá? Feito isso, vamos colar o acetato com a cola permanente. A cola de silicone pode ser usada, mas tem que ser dosada bem certinha. A cola branca não vai funcionar, tá, gente? Ó. Então eu venho e vou dando uns pinguinhos em toda a volta. Não vai descolar. Se você tentar descolar, o acetato vai quebrar e não vai descolar. E é rápido, mas eu prefiro fazer isso aqui antes. Ver se não tem nada no acetato. Venho ali, cuidado para não colar os dedos. E colo, tá? Dou uma pressionadinha. E vou reservar ali, tá? Esse aqui tá pronto pra gente usar daqui a pouco. Deixa eu tirar o resto do acetato aqui. A parte do papelão roller. Colei e eu já tinha aparado aqui, eu não mostrei pra vocês, mas eu vim com a régua e tirei o excesso do papel craft aqui, ó, pra ficar bem rente ao meu papel roller, tá? Eu peguei esse tecido aqui, se der tudo certo, eu vou usar ele mesmo, eu vou fazer primeiro aqui pra ver se dá, tá? Porque ele quase não dá a medida aqui da minha lateral. Eu vou tentar fazer caber, tá? Porque eu queria uma carteira da Frida coloridinha assim, tá? Então é mais uma tentativa de aproveitar um retalho. Se por acaso não der, eu vou trocar e aí vou escolher um outro que combine com o meu pink, tá? Então vou deixar ele aqui. E lembra que a gente sempre... Ó, um erro que eu cometi. Eu deixei este risco aqui para a parte que cola no tecido. Eu deveria ter deixado esse risco na parte junto com o craft, porque ele pode aparecer aqui, tá? No caso aqui, acho que não vai aparecer porque é um tecido amarelão, mas se fosse um tecido de fundo claro, ia aparecer o risco da caneta, tá bom? Então, tentem se lembrar disso também. Então,
Aqui a regra básica de sempre na cartonagem, vamos passar cola sem excesso. Ó, tem bastante cola, né? De dentro pra fora. Venho com o meu rolinho, ajudo a esparramar e a tirar o excesso. Então eu tenho que aproximadamente sobre pelo menos 1,5 centímetros de cada lado. Aqui vai sobrar menos em cima e embaixo. Por isso que eu falei que eu vou tentar fazer com esse tecido, tá? Colei, aliso primeiro com a minha mão, depois venho com a espátula. Venho com a própria sujeira do pincel que tem cola e vou fazer a valetinha, o fundo e as duas paredinhas do papelão, tá? Venho com a espátula, deito aqui primeiro na primeira paredinha, colei, escorreguei e colei do outro lado, tá? E repito deste lado aqui, ó. Foi pouca cola. Lembra que tecido claro, se manchar de cola, quase não vai aparecer, mas tecido escuro fica parecendo mancha de gordura, então fica muito feio. Então não pode esquecer de usar o rolinho para tirar o excesso da cola. Rolinho. Deito meu tecido, aliso primeiro com a mão. E depois venho com a espátula. Tá? Vou tirar esse pedaço aqui, ó. Agora eu vou vir com o fio de cabelo nos 4 cantos, tá? Risco e corto. Vou fazer nos 4 cantos e já volto. Vou fazer a colagem da parte interna, tá? Essa não precisa passar o rolinho, mas não pode esquecer dos cantinhos, tá? Tá bem pequenininho o meu tecido, mas é porque eu queria fazer com esse tecido e eu não tinha um pedaço maior, tá? Se ficar algum defeitinho é por conta do meu tecido, que é muito pequeno. Então, pra vocês fazerem, tem que deixar pelo menos 1,5 centímetros, tá bom? Vai fazer uma paralela, vai fazer a outra e depois as que sobrarem. Essa aqui é a mais difícil pra mim, que é onde sobrou menos tecido. Mas a gente vai dar um jeito aqui. Deu pra virar, mas quase que faltou um pedacinho de tecido, tá? Tô colando bem aqui pra não dar problema, tá? E vou fazer as outras duas laterais, tá? Um lado. E o outro lado. A própria sujeira do meu pincel de cola já tinha o suficiente, tá? Essa aqui faltou um pedacinho de dobradura aqui. Eu vou arrumar agora. Pronto. Tá? Vou reservar junto com aquela outra parte ali. Esta parte maior do papel cartão, ó, nós vamos colar aqui, fazer os 4 cantos de fio de cabelo e vai ficar pronto, vai ficar uma coisa inteira, só não tem a lombada, tá bom? Então eu vou fazer ela todinha e volto quando estiver pronta. Prontinho, ó.
4 cantos, forradinho, e vou reservar aqui, ó, junto com a outra parte da minha carteira, tá? Então eu tenho as 3 partes, vou para a última parte, tá? Essa aqui a gente vai passar cola nessa parte branca. Eu vou colar aqui mais ou menos assim, quase no meio, tá? Sobrando uns 2 dedinhos para baixo e uns 2 dedinhos para cima, tá bom? Do lado um dedinho é o suficiente. Então, cola branca de dentro para fora. Eu não tô apoiando porque sujou ali de cola, eu limpei e não quero sujar de novo. Venho com o meu rolinho, tiro o excesso de cola. Lembrando que eu tô usando a parte clara para não mostrar, se eu fosse usar um tecido claro, a parte do papelão, tá? Venho aqui e colo mais ou menos nessa proporção, tá bom? Viro, passo a mão, tirei o pelinho e passo a espátula. Tá? Aqui eu não vou precisar tirar o fio de cabelo, então eu vou só simplesmente colar aqui, ó, tá? Vou passar aqui minha cola, mais ou menos na largura do meu tecido que eu deixei ali pra cima. Venho, passo uma sujeirinha de cola aqui na lateral, do outro lado a mesma coisa. Só não vou puxar com a espátula. Puxo o meu tecido pra cá. Colo tecido com tecido aqui. Vou pra lá bem certinho. E colo tecido com tecido aqui. Tá, ó. Vai ficar assim, desse lado. Sobrando tecido nas 2 laterais menores e um na maior. Tá? Desse jeito. Agora nós já vamos fazer a montagem. Eu vou pegar parte do meu papelão, do papel cartão, 17 por 12. Esse aqui é o meu primeiro bolsinho, ó. Então eu vou encaixar aqui, ó, o papel cartão maior em cima do menor, bem certinho aqui, ó, pontinha com pontinha. Tá? Apoio aqui. E eu vou passar a cola aqui para trazer esse tecido pra cá, tá? Também vou usar aquela sujeirinha de tecido na lateral aqui, ó, pra colar tecido com tecido. Vou puxar o meu tecido. E aqui nesse canto de cá, ó, eu dou uma enviesada no meu tecido aqui, ó. Passo até com o dedo primeiro, depois venho com a minha espátula e vinco bem. Ela dá uma caidinha aqui, ó, tá? Vou fazer de novo do outro lado, ó. Dobrei o tecido, aqui eu dou uma enviesada do tecido. Venho com a minha espátula. Se por acaso ele não colou direito, eu passo de novo uma colinha, mas ele tem que colar aqui, ó, tá? Ó, aqui tá um pouquinho solto, tá vendo? Venho aqui e vou dar uma ajudada, tá? Agora eu vou colar esse tecido pra cá. Eu vou passar a cola. Colo ele pra cá, tá? E nessa hora eu vou usar a fita crepe para me ajudar a segurar isso aqui, porque ali é uma aba. E essa fita crepe vai ficar aqui, tá? Para segurar isso tudo. A mesma coisa do outro lado. Venho aqui, passo a cola, sempre de dentro para fora, que senão nessa hora fica pior se a cola ficar parada lá na beiradinha. Venho com o meu pedacinho de tecido, colo ele pra cá e venho com a minha fita crepe.
outro lado ficou assim, ó, a minha abinha, tá? Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa com o acetato, tá? Então, ó, coloquei o acetato ali com o papel cartão já colado, encaixo a parte do papel cartão maior bem certinho, quina com quina, e vou repetir. Vou passar primeiro a cola aqui em cima. Por que o tecido é um pouquinho maior? Para poder segurar, gente, tá? Senão depois o tecido escapa quando você começa a usar a carteira. Usa a sujeirinha do lado. Puxo com a mão. Dou aquela enviesada no meu tecido na ponta. Venho com a minha espátula e colo. Meu dedo já tá colando. Venho do outro lado, dou uma enviesada no tecido. Tá? A mesma coisa do lado de cá. Passo a cola e vou colocar a fita crepe para poder segurar. De baixo para cima. E fita crepe. Um pouquinho de cola que tinha ficado na minha base. De baixo pra cima. E fita crepe. Então ficou o lado só uma abinha e o outro lado com um acetato, tá bom? Agora eu vou pegar a minha linha lá e já volto pra gente já costurar o miolo aqui. Coloquei linha de pesponto branca, que vai combinar aqui, tá? Quem quiser fazer a máquina, vai fazer o quê, ó? Primeiro a gente vem aqui, ó, e vamos dobrar o meio, pra achar o meio certinho da onde a gente fez agora aquela marcação o encaixe das abas, tá? Quem quiser fazer a máquina, vai encaixar isso aqui, ó, meio no meio, que eu marquei, prende com uma fita crepe, eu já vou prender o meu com fita crepe, e passo uma costura aqui, bem reforçada aqui no meio, vai funcionar na máquina de costura. Quem não tem a máquina de costura, usa a linha de pesponto, ó, eu nem dei nó, tá? Vou primeiro centralizar aqui, deixa eu só fazer uma marquinha pra eu poder enxergar bem aqui. Centralizei ali, aí eu vou levantar os meus plastiquinhos, pego a fita crepe e vou prender meu plastiquinho aqui para ele não sair do lugar, tá? A mesma coisa do outro lado. Tá preso aqui, tá? Pra ajudar, quem não tem o agulhão, eu nem tinha falado do agulhão, mas vou mostrar como é mais fácil com ele. Quem não tem o agulhão, vem com uma agulha mais grossa ou com a própria agulha aqui e nós vamos fazer, ó, furinho no plástico e no papelão onde a agulha vai entrar, ó. Então eu furo, ó, tanto o plástico quanto o papelão, tá? Aqui. Aqui, eu vou fazer um e vou pular um. Tem umas marquinhas aqui no meu miolinho, eu vou seguir essas marquinhas, tá? É só pra ficar mais fácil, porque na hora de entrar com a agulha aqui na mão, se não tiver furadinho, a gente cansa mais o dedo.
ficou tudo furadinho aqui, ó. Tá? Então, eu não dei nó. Eu vou entrar pelo primeiro furinho que eu fiz. Às vezes é difícil de achar ali, ó, tá? E eu vou segurar um pedacinho desse tecido aqui, ó, nem preciso de nó. Venho no próximo furinho e entro lá. Aí é uma costurinha básica. Venho no próximo. E assim eu vou. Só, ficou um pedaço, pulou um. Ficou um pedaço, pulou um, ó. Tá? Eu vou ir e voltar 2 vezes. Então, esse espaço em vão, ele vai cobrir na volta. Tá bom? O furinho me ajuda. Deixa eu só chegar lá no fim pra mostrar pra vocês. Na máquina é mais fácil e mais rápido, tá? Mas tem gente que não tem nem a máquina, nem a habilidade. Então, não tá acostumado a fazer esse tipo de coisa na máquina. É mais difícil do que costurar tecido, tá? Não é tão simples assim. O plástico escorrega, às vezes o calcador não quer andar junto com o plástico, então tem essas dificuldades. Na mão demora um pouquinho mais, mas fica bem firme, ó. Vou chegar no último aqui, ó. Coloquei lá. Vou mostrar aqui que ficou mais fácil, ó. Ficou um sim e um não. Tá vendo? Agora eu vou voltar aqui, ó. Eu vou pegar aqui onde saiu aquela minha outra linha. Ela vai sair ali na base daquele outro, ó. E assim eu vou fazendo a volta toda. Então, ela fica todinha costurada, ó. Tá? Deixa eu virar aqui. Ó, todo costurado. Eu vou entrar aqui agora, ó. Ó lá. Então, eu vou fazer esse processo 2 vezes. Eu vim, eu fui, eu tô voltando, eu vou de novo e vou voltar de novo pra ficar bem forte. Quando eu tiver terminado, eu volto. Bom, terminei, fui e voltei 2 vezes, ó. Você pode ver que aqui a linha tá dupla. Tá? Pode fazer com a linha dupla, eu prefiro ir e voltar 2 vezes, tá? Eu não tinha começado com o nó, então as 2 pontas finais, aqui eu iniciei, que eu deixei a final. Eu vou dar um nó aqui agora. Nozinho simples, só pra... Vou cortar um pedacinho da linha. Vou passar uma gotinha de cola em cima dessa linha. Vou botar um pedacinho de fita crepe, tá? Pra não sair, não arrebentar. A parte de dentro da nossa carteira tá pronta, ó, toda costuradinha, tá? Esse fita crepe a gente já pode tirar, eu vou reservar porque eu vou usar já já. Aqui tava segurando o miolo na parte do papel cartão. Deixar ela reservada aqui, que já já a gente vai fazer toda a carteira com a fita crepe. E aqui sai um pedacinho. Cuidado para não tirar a fita crepe lá de trás, tá? Agora a gente vai escolher o lado da carteira, a parte da frente. Eu vou deixar essa como a minha frente, tá? Isso vocês têm que escolher, porque tem sentido. E vou colocar o ilhós nesta parte. Eu já fiz vídeo de como coloco ilhós, sem ilhós, então não vou ficar me demorando nisso, tá? Furei. Vou colocar o elástico. Esse aqui eu já fiz na agenda, eu já fiz no Moleskine, eu já fiz na outra carteirinha, então
acho que fica demais, aí o vídeo fica muito longo. Quem não sabe fazer, dá uma procuradinha lá no outro vídeo. Coloco o ilhós, tá? E vou prender o ilhós, tá? Coloca o aparelhinho lá e ele abre aqui. Nessa hora eu venho com o meu martelinho só pra deixar mais lisinho aqui, ó. Não é nem uma batida, é só pra dar uma deitadinha no ilhós ali. Outra coisa que eu gosto de fazer, pra ter a medida real da minha carteira, pra eu colocar, ó, eu encaixo o miolo aqui dentro, eu passo o elástico lá do outro lado, assim, depois eu vou só revisar isso aí. É como se faz a agenda, para eu ter a medida exata do que eu vou deixar ali dentro. Porque se eu estico demais o elástico, depois fica muito apertado aqui colocar os documentos que eu quero lá dentro, o cartão, tá? Aqui, ó, puxei, eu vou pôr ali. Ó, tá bom. Eu não vou puxar demais porque, ó, imagina que você vai colocar uns 3 documentos, uns 2 cartões, algum papelzinho, aqueles papeizinhos que a gente adora deixar na carteira, tá? Então eu vou deixar um pouquinho mais folgado do que normalmente eu deixo com a agenda. Encaixo o meu ilhós. Aí eu já posso tirar a parte de dentro da minha carteira, tá? Prendi o meu ilhós. Venho com o martelinho, dou aquela batidinha e já posso tirar o excesso do meu elástico, tá? Pronto. Você viu onde ficou o ilhós? Onde? No olho da Frida. Ah, o que o Moisés reparou, ó, o ilhós casou bem no olho da Frida, ó. Nem se eu tivesse tentado eu ia conseguir, foi bem uma coincidência, tá? Então aqui essa parte já tá pronta, agora a gente só vai fazer a colagem da parte interna na parte externa. Eu gosto, tá, gente? Isso é uma preferência minha, eu gosto de deixar esta parte do acetato na frente da carteira aqui, ó. Que aí quando você abre o documento, cadê meu documento? Já tá aqui, ó. Então eu posso deixar o meu RG aqui, a cópia do meu RG, permanentemente ali, tá? Então eu abro a carteira, ela já tá lá. Mas isso aí é a gosto de vocês também, se vocês quiserem deixar esta parte aqui, ó, não tem problema, tá? Ó, dá pra colocar o documento, dá pra pôr um cartão, dá pra pôr um papelzinho, aí é a critério de vocês. Eu prefiro assim, tá bom? Então essa hora é a única hora que a gente exagera um pouquinho na cola. Então eu vou passar em toda... Eu sempre passo na parte menor, que é a parte do papel cartão, e colo no maior. Sempre de dentro pra fora. Eu acho que eu exagerei na cola, mesmo sendo com um exagero, vou botar aqui no meu rolinho. Segura aí. Depois eu limpo aqui. Pode exagerar, mas não precisa pôr tanto, né? Vou tirar um pouquinho do excesso aqui no meio. Ó, eu botei muita cola. Pode exagerar, mas não precisa exagerar tanto que nem eu, tá? Vou só fazer isso aqui pra mim. Então, lembrando que o lado do meu acetato é o contrário do meu elástico. O elástico é o fundo da minha carteira. Venho ali, centralizo e colo.
tá? Pressiono bem. Nessa hora, quem tem aquele spa, aquele vincador, é muito bom a gente pressionar. É que o meu não tá aqui na mão, senão eu mostrava pra vocês, tá? Mas com a espátula dá, com a mão dá. Ó, o excesso de cola aqui, ó, saiu, tá vendo? Eu exagerei mesmo na cola. E agora... O quê? Isso aqui. Ali não pegou ali. Não. Isso. Não, mas ali não... Eu vou passar fita crepe. Vou pegar fita crepe e vou fazer em toda a volta, ó. Pressiono e puxo. Pressiono e puxo. E isso vai ficar pelo menos umas 3 horas, tá? Só depois... Deixa eu botar a fita crepe aqui. É que eu vou tirar essa fita crepe e mostrar o resultado final pra vocês. Não vou ficar 3 horas aqui, né? Vou almoçar. Aí depois de 3 horas eu venho aqui e a gente termina o vídeo. Para mostrar o finalzinho da carteira. Tem coisa que a gente não consegue fazer direto. Tem que esperar tempo de secagem. Tem que esperar cura de cola. Então... Por isso que a gente faz uma parte e depois termina num outro horário, tá bom? Ó, o importante é ter fita crepe em toda a volta, tá? Bem puxado para que o papel cartão não solte. Outra coisa que eu gosto de fazer, hoje a gente não tem mais, mas lista telefônica era ótimo para pôr o peso aqui em cima. Então, eu deixo a carteira aberta, ponho um livro, um vaso, para fazer bastante peso em cima da carteira. Ó, ficou toda a volta. Agora eu vou lá, vou pôr, por exemplo, se isso aqui fosse um livro bem pesado aqui em cima, ponho um vaso em cima e deixo lá 3 horas. Daqui 3 horas a gente volta para ver o resultado final. Bom, pessoal, já passou umas 4 horas, tá? Ó, ficou assim, ó. Eu coloquei 4 livros, mais a fita crepe em cima, tá? E a carteirinha tá lá embaixo. Agora é só tirar a fita crepe. Essa fita crepe não vai dar pra aproveitar. Então é só puxar. Tem que deixar bastante tempo, tá? Lá do colante da fita crepe, eu passo aqui, ó, e tiro o outro pedaço da fita crepe. Lá do colante da fita crepe e eu puxo o outro. É o jeito mais fácil de puxar a fita crepe. Finalizando. Então aqui ficou a frente, onde encaixa o documento, ó. O miolinho porta-documento. E aqui a gente pode encaixar um cartão ou um papelzinho que a gente precisa guardar, protocolo de exame, essas coisas, tá? Fechou e passou o elástico. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fica no arquivo, porque a gente não tinha feito essa em vídeo ainda. Semana que vem a gente tá de volta. Tchau!